Olá, eu sou a Heloísa e nesta aula falaremos sobre triângulos. Bem, o que são triângulos? Triângulos são polígonos convexos, por quê? Porque todos os segmentos de reta que eu traço, de um lado ao outro deste polígono estão na parte interna. Então, quando isso acontece, eu chamo de polígono convexo. É um polígono convexo que tem 3 lados e 3 ângulos, ok? O nome dele é triângulo. Bem, os triângulos, eles podem ser classificados, separados em grupinhos, quanto ao lado e quanto ao ângulo. Primeiro a gente vai falar quanto ao lado. Por que quanto ao lado? Eu tô falando quanto ao tamanho deste lado, a medida deste lado, né? Suponhamos que aqui tenha 15 centímetros, né? Então, é isso que eu tô falando. Estamos falando quanto ao lado. Sabendo o lado do triângulo, né? Conhecendo este triângulo, conhecendo a medida deste lado, pode-se classificar ele. Vamos à primeira classificação. Qual é a primeira classificação? Bem, quando eu tenho neste aqui, ó, vou chamar este de primeiro. No meu primeiro triângulo, o que está acontecendo aqui? Eu tenho 3 lados iguais. Então, eu vou traçar essa retinha aqui, ó. Perdão. Tracei esse tracinho aqui, só pra gente entender que essas 3 medidas são iguais. Se essas 3 medidas são iguais, eu chamo este triângulo, classificando quanto ao lado, de triângulo equilátero. Perdão. Este aqui é o meu segundo triângulo. Voltando ali, Por que ele é equilátero? Porque ele tem os 3 lados iguais. Eu tracei um tracinho só, tá vendo? Esse um tracinho na matemática é usado para identificar coisas semelhantes, coisas congruentes, coisas que têm o mesmo tamanho. Então, aqui, ó, tem o mesmo tamanho, 3 lados iguais, eu chamo de equilátero. Então, eu tenho 3 lados com o mesmo tamanho. Então, vou chamar ele de 3 lados iguais. Aqui no meu segundo triângulo, este segmento aqui, ó, BC, ele tem um tamanho. Este segmento aqui, ó, BA, ele tem um outro tamanho, Visivelmente conseguimos observar isso. Este segmento AC aqui, ó, ele tem um terceiro tamanho. Então, isso visualmente conseguimos identificar. É óbvio que não temos aqui uma régua de precisão para dizer qual é a medida deste lado, mas visualmente dá pra gente identificar. Então, a gente caracteriza desta forma, 3 tracinhos, separados em forma diferente. Aqui eu tenho 13, tenho 12, tenho 1 aqui apenas. Quando acontece isso, de um triângulo ter 3 lados diferentes, eu chamo ele de escaleno. Então, toda vez que eu tenho um triângulo com 3 lados de tamanhos diferentes, presta atenção no áudio, 3 lados de tamanhos diferentes, eu chamo ele de escaleno. Então, aqui sobrou para nós o terceiro triângulo. Que terceiro triângulo é esse? Bem, tem os 3 lados iguais, 3 lados diferentes. Qual seria a minha outra composição? Eu ter 2 lados iguais e um terceiro diferente. Tudo bem? Quando isso acontece, de eu ter 2 lados com a mesma medida e um terceiro diferente, eu chamo esse triângulo de isósceles. Isósceles. O que acontece no isósceles? Eu tenho 2 lados iguais, ora, e um terceiro diferente, eu não vou nem escrever. Eu não sei se pegou aqui, mas o triângulo isósceles, ele tem 2 lados iguais e um diferente. O nome dele é isósceles. O triângulo escaleno, eu tenho 3 lados diferentes. E no triângulo equilátero, eu tenho 3 lados iguais, com a mesma medida. Já, caminhando para a próxima classificação, que é quanto ao ângulo, é bom falar o seguinte:
No triângulo equilátero, todos os triângulos equiláteros, esses ângulos aqui, ó, eles também têm a mesma medida, ó. Vou traçar dois retinhos para você entender que eles têm a mesma medida, esses três ângulos, porém não é a mesma medida daqui, né? Até porque esse pedaço é um segmento e esse aqui é um ângulo. São medidos de formas diferentes. Mas no triângulo equilátero eu sempre tenho três ângulos iguais. No triângulo isósceles, acontece que o lado que é diferente, ele faz um ângulo com os lados que são iguais. Nesses cantinhos, ó, a gente costuma dizer que esses ângulos aqui, costumamos não, né? Sempre acontece isso, perdão. Esses ângulos aqui da base também são iguais. Essas são dicas importantes para você. Você fala assim, mas tia, eu preciso gravar isso agora. Não é que você precisa gravar, mas de tanto exercitar, você vai compreender isso. Tudo bem? Então, vamos fazer um breve resuminho aqui. Isósceles, dois lados iguais e um diferente, e tenho dois ângulos iguais aqui. Escaleno, tenho três lados com tamanhos diferentes e três ângulos diferentes. Quanto ao lado, e os três lados são iguais. Eu chamo eles de triângulo equilátero. No triângulo equilátero acontece também dos três ângulos serem iguais. O que é importante também falar aqui? Eu tenho três ângulos, ok? Vou fazer aqui no escaleno. Ó, o ângulo Azinho, lembra que o ângulo eu posso representar pela letra minúscula? O ângulo Bzinho e o ângulo Czinho. No triângulo, o que acontece? A soma dos ângulos internos, ou seja, quando eu somar A mais B mais C, tem que sempre dar 180, ok? Então, a soma dos ângulos internos é sempre igual a 180. Então, agora ficamos com duas informações aqui. A primeira informação é classificar os triângulos quanto ao tamanho dos lados, isósceles, escaleno e equilátero. Segunda informação, que a soma dos ângulos internos é sempre igual a 180. Uma ediçãozinha que agora a gente vai falar sobre classificar quanto ao... Então, agora classificaremos os triângulos quanto ao ângulo, ou seja, quanto ao tamanho do ângulo, quanto à medida do ângulo. Temos três situações, novamente, assim como classificando pelos lados, né? Situação 1, que é o triângulo 1, este chamaremos de triângulo 2 e este de triângulo 3. O que está acontecendo aqui no triângulo 1? Toda vez que eu tenho um ângulo de 90 graus, e aí até faz sentido falar isso porque qual é a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo? 180. Então, eu só posso ter, de fato, um ângulo medindo 90. Então, quando eu tenho um ângulo aqui, ó, medindo 90, quando eu tenho um ângulo medindo 90, qual é o nome desse triângulo? Triângulo retângulo. Por que é um triângulo retângulo? Porque você pode entender também que um triângulo retângulo, na verdade, é metade de um retângulo. Você tinha um retângulo, uma folha de papel ofício, dividiu ela no meio assim, na diagonal. Você ganhou um triângulo retângulo, ok? Classificando quanto ao ângulo. Aí aqui, ó, neste triângulo 2, temos três ângulos, né, diferentes. Este ângulo aqui, bem, você que já assistiu a aula de ângulos, já percebeu que este ângulo é maior que 90 graus. Então, quando eu tenho um ângulo, aqui, ó, quando eu tenho um ângulo que é maior que 90 graus, eu falo que esse triângulo é um triângulo obtusângulo. Obtusângulo. Estranho, né? Mas é assim mesmo, ok? Como é o nome desse triângulo? Triângulo obtusângulo. Por quê? Porque ele tem um ângulo que é maior que 90. E aí, se você não está entendendo muito bem a classificação dos ângulos, assista a nossa aula que tem aqui no canal, tá? Sobre ângulos. E aí, eu tenho a terceira configuração do triângulo, que é quando eu tenho as três medidas, ó, tem um tracinho nos três ângulos. Quando as três medidas são do mesmo tamanho,
elas são iguais. Então, eu tenho um triângulo que, perdão, não é necessariamente igual, né? Vamos diferenciar aqui que eles podem ser diferentes. Porém, o que eles têm em comum? Os três ângulos são menores que 90. Então, vou chamar esse aqui de alfa, beta e o gama. Eu tenho esses três, ó, alfa, beta e o gama. Os três são menores que 90. Preste atenção. A medida dos três são menores que 90, não é a soma. A soma dos três tem que dar quanto? 180, tudo bem? A soma dos ângulos internos de qualquer triângulo tem que dar 180. Mas quando essas medidas individualmente são menores que 90, a gente diz que esse triângulo é acutângulo. Então, toda vez que o meu triângulo, as medidas dos meus ângulos internos forem menores que 90, eu chamo esse triângulo de acutângulo. E se eu tenho um ângulo apenas que é maior que 90, eu chamo ele de obtusângulo. E se eu tenho um ângulo que mede 90, eu chamo ele de triângulo retângulo. Você fala assim, Elô, não entendi essa coisa de agudo, obtuso e reto. Assiste o vídeo lá de ângulos, que vai estar explicando direitinho. Então, aqui, para finalizar o nosso vídeo, o que compreendemos hoje, né, nesta aula? Seguinte, que os triângulos, eles podem ser classificados de duas formas. Quanto ao lado, tamanho do lado, ou quanto ao tamanho do ângulo, tudo bem? O enunciado, né, digamos que você esteja com foco, né, numa questão. O enunciado, ele vai descrever para você, se ele quer que você classifique quanto ao ângulo ou quanto ao tamanho do lado, tudo bem? O enunciado, ele vai falar para você não se confundir. Então, assim, finalizamos a nossa aula de hoje e eu quero pedir para você deixar aqui nos comentários a parte que você mais gostou, o que você não sabia e você aprendeu, ou o que você entendeu mais, enfim. Participa aí comigo dizendo o que você mais gostou na aula de hoje, tá bom? Obrigada. E, não deixa de dar o seu like aqui se você entendeu tudinho e gostou. Até mais!